Por que há mais autistas meninos que meninas? Vamos começar pela origem dos sintomas que hoje são considerados sintomas do transtorno do espectro autista, TEA. Praticamente todos os estudos atuais pode vir a haver alguma alteração nisso futuramente, mas por enquanto todos os estudos fazem uma relação entre mutações genéticas e como origem do autismo. Lógico que nós mesmos estudamos uma origem intermediária dos sintomas, que é a inflamação cerebral, mas isso era para o tratamento, tá? Para nós descobrirmos se tem mais menino que menina, por que tem mais menino que menina, nós precisamos ir apenas à origem principal, que é a mutação genética. Então, nós temos vários genes com mutações. Por exemplo, o TRPC6 é aquele que é estudado por Carina Grise Oliveira e outros pesquisadores. O FMR1, que antigamente era chamado do síndrome do X frágil, hoje está tudo englobado no TEA, e uma infinidade de outros genes. Agora, vamos ver uma coisa, se os genes são os mesmos, qual seria a razão para eles afetarem mais meninos que meninas? Então, vários caminhos nós seguimos, né? Nós, diversos pesquisadores também. Um dos caminhos foi o estudo, então, das diferenças cerebrais entre ambos os sexos, para identificar se a gente ali encontraria alguma explicação. Então, nessa diferença, no nosso estudo, que vem a partir da Universidade de Oxford, a programação original do feto, no momento da fecundação, é para o desenvolvimento de um ser do sexo feminino. As gônadas, por exemplo, nascem programadas para serem transformadas em ovários. E isso acontece com todos os demais órgãos ligados à sexualidade. Entretanto, se os cromossomos que formam esse feto forem XY em vez de XX, aparece no cromossomo Y aquilo que foi chamado fator determinante testicular. E esse fator é detectado pela glândula pituitária da mãe, que é a hipófise. Essa glândula, a hipófise, então, inicia a produção do hormônio luteinizante, que, ao chegar ao ovário, vai provocar a geração da testosterona e a sua transformação em hipertestosterona. Essa hipertestosterona provoca a alteração da programação das gônadas, que a partir daí muda tudo. Em vez de se transformar em ovário, vai iniciar a sua transformação em testículos. E essa coisa ocorre de maneira semelhante nos demais órgãos sexuais. Logo em seguida, a partir dos 30 dias depois da fecundação, esse feto, que agora vai ser um menino, começa a ter seu cérebro masculinizado. E isso deve-se à presença dessa mesma hipertestosterona. Nessa masculinização ocorrem diversos fenômenos, entre eles a menor espessura em seu córtex cerebral. Então, ele fica mais fino que o córtex cerebral das meninas. E também uma comunicação entre os hemisférios menor do que a das meninas. As meninas, então, ficam com maior espessura do córtex cerebral e uma comunicação entre os hemisférios perfeita. Essas são, no meu modo de ver, as mais importantes diferenças que nós temos nesse conhecimento. Quer dizer, por enquanto, né, não vi nada ainda que mudasse isso. E com base nessas diferenças, nós acreditamos que o cérebro feminino acaba se tornando mais robusto. E, por isso, ele acaba tendo condições de suportar muito mais defeitos nos seus genes do que o cérebro masculino. Eu usei esse termo suportar mais defeitos, mas o que existe na realidade é que o nosso cérebro tenta consertar nossos defeitos. O das meninas, mais defeitos ainda ela conserta. Mas isso é um assunto para outra oportunidade, depois a gente vê isso. Vamos ficar só no suportar mais defeitos e vamos chamar esses defeitos de mutações genéticas, porque são mutações genéticas. Então, as meninas, mesmo tendo as mesmas mutações genéticas que os meninos, elas conseguem se manter sem quaisquer sintomas durante muito tempo, a menos que essas mutações estejam em grande número, tá? Já nos meninos, os sintomas aparecem aos primeiros sinais dessas mutações.
E por causa dessas características diferenciadas, alguns pesquisadores costumam chamar o módulo cerebral feminino de módulo protetor, já que a sua configuração faz com que ele tenha uma tolerância muito maior às mutações genéticas do que o módulo cerebral masculino. Para quem deseja se aprofundar nesses estudos, eu recomendo entrar em contato com dois pesquisadores. Um deles é Sebastian Jacquemont. Ele é da Universidade de Lausanne, na Suíça. Ou também com Ivan Eichler. Essa é da Universidade Washington, em Seattle, nos Estados Unidos. Esses dois são os dois que eu conheço mais dedicados a esse tema. Mas essas nossas conclusões, que são referendadas por diversos outros pesquisadores, se baseiam na criança e no pré-adolescente, que constitui o nosso principal foco de atenção. Agora, a partir da puberdade, entretanto, nós observamos muitas evidências de uma mudança radical no comportamento feminino, como se esse tal módulo protetor não fizesse mais o mesmo efeito. Não que vá surgir sintomas autistas, não temos conhecimento disso, mas sim sintomas de outras coisas, tipo ansiedade, muito mais frequente do que nos meninos. A motivação para essa alteração a partir dos 12 anos pode estar relacionada a diversos fatores psicossociais em vez de fatores biológicos, como acontece com o autismo na criança e no pré-adolescente. Mas isso é um chute nosso, né? Nós não conseguimos chegar a uma conclusão confiável ainda. Aliás, é até interessante que se algum de vocês tiver elementos que possam nos ajudar nessas pesquisas, eu peço que nos enviem. Não tem nada a ver com autismo, mas também é um tema importante e preocupante, principalmente porque transtornos de ansiedade, principalmente nas meninas, têm levado muitas delas à automutilação, por exemplo. Quanto ao tema de hoje, o autismo mais frequente em meninos que em meninas, o que nós dissemos foi a nossa suposição sobre o assunto, com base nas nossas observações. Eu lembro que isso não constitui comprovação científica, mas apenas parte de nossos estudos diários sobre o comportamento humano. Ok? Aproveito para lembrar para inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e estejam conosco nos próximos vídeos. Um forte abraço para todos vocês.